começaremos aqui o ciclo de debates do painel E-Democracia, imediatamente chamando os conferencistas, os expositores de agora à tarde. Primeiro, o senhor Ricardo Popp. Henrique Pava. E Rodrigo Bandeira, imagino. Rodrigo e depois. Eu aqui recebi hoje esse convite para... Eu me sinto prestigiado por estar aqui participando desse debate. O Maurílio Maldonado, presidente do ILP, não pôde comparecer hoje, está fora, inclusive, de São Paulo, e pediu, né, eu que o conheço há 16 anos, né, entramos aqui na Assembleia juntos. Meu nome, para quem não conhece, é Alexandre Kimura, sou procurador aqui da Casa. Também tenho muito interesse em tema democracia. Né? Eu, na área jurídica, além de estar aqui como procurador, eu sou professor de Direito Constitucional e também meu mestrado e doutorado foram todos vinculados a essa área, né? O partido político, a teoria constitucional do partido político. E percebo que os debates em ciência política, os debates que têm acontecido ultimamente, vão envolver muito essa questão de digital, de era digital, de informática. Acho que esse é o grande passo que nós estamos vivenciando, né, esse passo de comunicação para a concretização cada vez maior da democracia. A democracia, não sei até que ponto ela vai ser, de fato, concretizada, sedimentada, mas esse me parece a área de comunicação, a área digital, a área de informática, como um grande avanço para o princípio democrático. Deixa eu apresentar aqui os colegas. Rodrigo Bandeira, ele é idealizador da Cidade Democrática e ativista de Web Cidadania. O Henrique Pava, coordenador do Cidade Democrática e voluntário do Movimento Consciente, né, que todos nós aqui da Assembleia conhecemos. Ricardo Popp, ativista de software livre e Web Cidadania, formado em ciência política, atualmente atua como assessor na Secretaria-Geral da Presidência da República. Eu vou passar, então, a palavra ao Rodrigo, né, primeiro a expor aqui. Vocês querem... Tá, não, mudando um pouco aqui a forma, a palavra começa com o Rodrigo, mas vai ser um debate, vai ser interativo, coisa interativa entre os expositores. Tá? Vamos lá, então. Bom, Alexandre, obrigado a vocês aqui por estarem presentes. Eu acho que a gente compartilha mesmo desses valores e é um prazer poder estar aqui conversando com vocês. Desde o começo do nosso trabalho, a ideia era essa mesmo, né? Só antes de começar, dizer que eu sempre tive, né, a partir de quando eu trabalhei na área pública por alguns anos, eu desenvolvi uma compaixão pelo servidor público, né? Que eu sinto que ele é aquele que a gente gosta de falar mal, porque, na verdade, é o único que está fazendo alguma coisa, né? Os outros que não fazem nada pela área pública não tem o que se fala mal, né? Agora, aqueles que estão lá lidando com a área pública todo dia, enfim, né, aí ficam sendo tão criticados, etc. E eu acho que, assim, a gente que está envolvido, que está participando, tem mesmo que ter um outro status, aí, um outro reconhecimento de toda a sociedade, né? Então, eu vou começar aqui contando um pouco de como surgiu, né, o Cidade Democrática, o que a plataforma se propõe a ser. Então, vou abrir aqui o... Tem que fazer um login aqui? Bem-vindo, não.
Então, a nossa ideia foi quando, isso faz 3 anos que o projeto existe. Nessa época, eu tinha tido essa experiência na área pública e para minha grande surpresa, eu descobri que o gestor público não sabia o que era para fazer. Foi uma surpresa assim que um pouco abriu meus olhos sobre o processo todo, como acontecia. E daí, não culpei o executivo por isso, né? Não culpei o nosso representante, né? por não saber o que era para fazer, mas percebi que havia aí uma lição de casa para a gente fazer como sociedade, ou seja, dizer aquilo que a gente queria que ele fizesse. Né? Então, o nosso representante não tem, como eu imaginava, uma bola de cristal, ou como a gente pode pensar hoje, naquele Big Brother, que é aquele que sabe de tudo o que está acontecendo, que tudo sabe, tudo vê. Então, se tem um buraco na rua, ele só não conserta imediatamente, porque, né, na verdade, ele só está esperando um pouquinho, porque está consertando outros buracos mais urgentes. Na verdade, as coisas não são feitas muito porque não se sabe que é para fazer aquelas coisas. Então, Cidade Democrática é uma plataforma de participação social, vocês estão vendo aí. Estão aqui cadastradas todas as cidades do Brasil, são 5.565 municípios, todos os estados, então você consegue fazer a busca por aqui. Você tem aqui, desse lado, as cidades onde o Cidade Democrática é mais ativo, então a gente vê que, né, Jundiaí, que é um município de 450 mil habitantes, tem atividade do que em São Paulo, que é um município aí de 10, 11 milhões de habitantes. Depois, aqui do lado, a gente tem os temas mais relevantes. Esses são temas todos indicados pelos usuários da plataforma, então isso é totalmente aberto. E daí aqui a gente tem algumas pessoas que estão atuando, inclusive o Alexandre Tokitaka, ele é da Câmara Municipal de São Paulo. Então, a gente está aqui com uma pessoa, eu não sei, não vou dizer que ele é um procurador, mas eu tenho a impressão que até é um procurador mesmo, a gente até pode olhar isso aqui. E aí a gente tem algumas propostas, tem um vídeo que explica, e depois tem aqui quais foram os últimos apoios, quais foram os últimos comentários recebidos nas propostas que estão no site. O funcionamento do Cidade Democrática é por meio da criação de propostas ou a identificação de problemas. Então, o cidadão aí, de acordo com o seu olhar, vê um que ele não sabe como resolver, ou tem uma solução para uma questão que ele percebeu. Ele registra isso aqui, associa essa questão a temas e territórios, então ele pode dizer que isso se dá brasileiro, descendente japonês, fotógrafo, gosto de ver na cidade de São Paulo. Não, então acho que não é aquela pessoa, não. E ele não fez nada também aqui na cidade. Ele não tem nenhuma atividade, a gente pode depois achar um outro. E a gente aí consegue descobrir quais são as questões mais relevantes a partir dessas nuvens. Então, dessa forma que você consegue descobrir quais são as questões e quais são os lugares onde tem mais atividade da sociedade na proposição de questões. Isso ajuda na tomada de decisão do político. Né? Então, o político que hoje não sabe direito o que é para fazer, né, o executivo, ou mesmo o parlamentar que precisa ter uma produção parlamentar alinhada com as... e não sabe como fazer isso, pode recorrer hoje à Cidade Democrática e encontrar muitas propostas lá e tomar decisões mais alinhadas com os desejos dos cidadãos. A nossa experiência de 3 anos nos levou a um aprendizado importante. E aí o Henrique vai contar um pouco para vocês sobre esse momento aí. Boa tarde a todos, então. O Rodrigo começou contando do surgimento do Cidade Democrática, né? Contou que ele teve essa experiência no governo, mas ele teve também experiência no terceiro setor, iniciativa privada, e foi marcado, pessoalmente, com a percepção de que arranjos intersetoriais precisam ser construídos, né? Que é um jeito simples de falar disso, é que nós do mundo são tão difíceis de serem resolvidos que se a gente não trabalhar junto, nenhum governo, por melhor que seja, vai resolver. Então, por um lado, a gente tem que parar de achar que o governo é o único que tem que resolver, e segundo, a gente tem que reconhecer que ele sozinho não tem recurso
e não tem mais capacidade de resolução desses problemas. Para dar um exemplo, né, eu sei que muita gente não é de São Paulo, mas eu quero dar um exemplo bem no contexto. Daqui a pouco a gente vai ter muito problema com enchente em São Paulo, de novo, né? As chuvas estão chegando. Quem mora na Pompeia, como eu e o Rodrigo, a gente sabe bem disso. Que governo vai resolver sozinho o problema da enchente? Seja em São Paulo, qualquer outra cidade. É o governo de São Paulo que joga o papel no bueiro, que joga o lixo na rua? É o governo de São Paulo que coloca o entulho na esquina, na calçada? Que outros problemas são construídos e são causados não pelo governo de São Paulo e em relação aos quais ele não tem capacidade de influência, ao contrário do que a gente pensa? Então, o Rodrigo, pessoalmente, e acho que é importante porque quando a gente olha para qualquer obra é legal pensar no autor, né? E o autor do Cidade Democrática foi o Rodrigo, foi o idealizador dessa plataforma. Então, nele está essa percepção de que a gente precisa construir cooperação para superar problemas sociais, né? Só que, como qualquer projeto coletivo, como qualquer obra coletiva, a gente também tem que, então, passar a olhar não para o único autor, mas para os autores dessa obra, né? E eu sou um dos coautores do Cidade Democrática. E, pessoalmente, o que explica o meu papel e como Cidade Democrática mudou, não é a compaixão pelo servidor público, embora eu também tenha assim, um resquício dessa compaixão, mas não é um elemento-chave para mim. E não era, antes de conhecer o Rodrigo, a necessidade de construir cooperação. Eu sou voluntário desde os 17 anos do Voto Consciente de Jundiaí. Então, eu me formei não olhando para a cooperação e não olhando para a compaixão. Eu me formei olhando para o controle, para a fiscalização, para a cobrança. E eu trouxe isso para a cidade, mas mais do que isso. Acho que é aí que está o reflexo na Cidade Democrática. O que me marca é a vontade de que o cidadão comum sinta que ele influencia as decisões da cidade dele. É que o cidadão comum sinta que ele pode sonhar com o que ele quer para a cidade, ele pode falar isso, ele pode propor, e que isso vai influenciar as decisões. O que me marcou, né, pessoalmente, não foi experiência em nenhuma outra iniciativa, que não seja um trabalho escolar, no segundo ano do ensino médio, em que eu fotografei o problema do meu bairro, da minha quadra, mandei por e-mail para os vereadores, mandei em cópia aberta para os 16, para eles competirem minimamente, né? Quem ia ganhar o meu voto, já que eu era um jovem e estava entrando nesse negócio, provavelmente estou aberto, né? Poderia votar em qualquer um deles. Mandei em cópia oculta e resolvi um problema que o seu João, que era o meu vizinho, cuja boca de lobo, na frente da rua, na frente da casa dele, estava entupida há 3 anos, e ele falava com Deus e o mundo, e ninguém resolvia, foi resolvido, né? Então, o que me marca, e a minha entrada na cidade é, como é que o cidadão comum, independente da idade, se ele está no ensino médio ou não, sente que ele influencia as decisões. Porque isso muda e transforma de forma muito poderosa a relação dessa pessoa com a cidade, com o governo, com o governante, e constrói, inclusive, a única compaixão possível, que é a compaixão da gente assumir que essa pessoa está tentando resolver os problemas públicos, né? E que, por isso, ela precisa de cooperação. A cooperação não vai vir só da gente entender essa generosidade, senão da gente viver a necessidade de ser generoso, né? Então, a minha entrada no Cidade Democrática foi assim. O Rodrigo mostrou bem que o Cidade Democrática é uma plataforma onde qualquer um, a qualquer momento, pode apontar um problema e pode criar uma proposta para melhorar a cidade. Isso pode ser por territórios, pode ser por bairro, pode ser por cidade, estado, país, e pode ser por temas. Porque todo problema, né, tem uma dimensão territorial e matemática. Pode ser a boca de lobo da Avenida Professora Leonita Faber Ladeira, ou pode ser uma questão de enchentes, num contexto temático, né? O Cidade faz isso. Ele é uma plataforma que tem 3 anos e que permite fazer isso a qualquer momento. A gente tem 15 mil brasileiros, nesse momento, atuando, relatando propostas e problemas. O Rodrigo até brinca que ele lançou uma plataforma muito boa,
uma proposta, uma ideia muito boa de conectar cidadãos com o Estado, com governantes, da gente ter um diagnóstico vivo das cidades, porque se a gente for facilitar uma oficina, conversar com alguém que mora em São Paulo, pode ser com o taxista, quando a gente sai daqui, pode ser no ônibus. Se a gente perguntar para uma pessoa qual é o maior problema do bairro dela, e mais, qual é a boa proposta que ela tem para resolver isso, a gente vai constatar que, infelizmente, 70%, 80%, a maioria brutal da nossa população não tem a agenda pública, não vive a agenda pública. Por quê? Porque quando a gente vai para a rua, a gente precisa ter o RG no bolso, a gente não precisa ter a nossa proposta para a cidade. Uma, porque a gente nunca foi perguntado sobre isso, né? Duas, a gente não sente que, se a gente tiver uma boa ideia para a cidade, isso vai influenciar as coisas. Então, a gente constrói uma cidade em que a gente não tenha pessoas que sentem, que pensam a própria cidade, que sabem como o bairro se formou e por que uma rua foi aberta assim, por que mudou a mão. A gente não tem o contexto histórico, a gente não tem o contexto político, sociopolítico atual, a gente não tem essa visão de cidade, né? A gente, uns poucos privilegiados e pessoas que estão nesse mundo hoje já tem, né? Mas então, a gente brinca que faltaram assim só 2 milhões de brasileiros no Cidade Democrática para dar certo, sabe? Para ser uma plataforma que tem 2 milhões de brasileiros, apostas e problemas, e aí todo governante vai virar e falar, nossa, eu vou entrar, sabe? Sabe de virar tipo o Facebook mesmo? Que todo mundo ficou, uns embarcaram antes, outros ficaram mais tempo no Orkut, outros até falaram, não vou fazer perfil, não gosto desse negócio. E aí, num dado momento, a gente fala, não, vou embarcar. Faltou, assim, 2 milhões de brasileiros falando que eles querem para as cidades, para a gente ter o Cidade Democrática assim, entendeu? Para qualquer prefeito valorizar. Então, a gente começou a construir o que a gente chama de concurso Cidade Democrática. O que é isso? São concursos localizados, então tem início, tem final, tem premiação, que é simbólica por relevância, mas são processos localizados no tempo, com 4 a 6 meses de duração, que premiam a mobilização social em torno de questões públicas. É um processo de engajamento cívico, porque a gente não, em condições normais de temperatura e pressão, um monte de paulistano falando muitas coisas sobre a cidade, dando várias ideias. A gente tem, depois de 20 e poucos anos de democracia, uma sociedade civil que tem se organizado e que faz isso. E que é quem participa das conferências, das audiências, é quem está engajado, é quem está em ONG, é quem está em coletivos, é quem está em associações de moradores. E todo mundo, provavelmente que está aqui, está em alguma dessas coisas, sabe muito bem que a grande maioria não está em nenhuma delas, né? Então, a gente constrói processos, concursos sociais, concursos de ideias para engajar essas outras pessoas. Isso que a gente chama, e pode ser que o termo não seja o melhor, mas do cidadão não organizado. Né? O cidadão que não está organizado, que não está nessa sociedade civil que a gente chama. A gente já trabalhou com esses concursos em algumas cidades, né? Eu vou trazer aqui rapidamente algumas delas. Por exemplo, em Jundiaí, a gente fez um concurso desse, lá chamou Cidadonos. Com a percepção, foi com uma ONG, foi com um movimento, na verdade não foi uma ONG, tá? Foi um movimento livre. É o Voto Consciente de Jundiaí, que no caso não tem CNPJ, é um movimento fluido, tem cerca de 40 voluntários e cada ano entram uns 15 novos, assim, e vai mudando. Então, é um grupo que muda a cada ano, bem fluido mesmo. A média de idade do Voto Consciente de Jundiaí é, tipo, 20 anos. Então, é um grupo bem jovem mesmo. E lá foi construído um concurso de ideias para construir a Agenda Cidadã, que seria a proposta da cidade de Jundiaí para todos os atores políticos da cidade, ou seja, governo, quer dizer prefeitura, quer dizer os deputados, quer dizer a Câmara Municipal, ONGs, sociedade organizada de Jundiaí, que tem capacidade de ação, de transformação, e empresários da cidade, já que Jundiaí é a 8ª economia do Estado e tem um passado de construção industrial muito forte, né?
A gente até se orgulha da Estrada de Ferro, que foi o primeiro para lá. A gente tem muito orgulho do nosso passado e das fábricas de tecelagem inauguradas por Dom Pedro. Então, a gente tem um passado forte aí e a gente puxou as empresas da cidade para pensar. Pois bem, lá a gente construiu um projeto que chama Cidadãos, foi um concurso de ideias, e 4.000 jundiaenses, 1% da população, apresentaram mais de 1.000 ideias para melhorar a cidade. Hoje, a gente tem por bairros, por temas e por territórios, macro-regiões, o diagnóstico vivo da cidade de Jundiaí. Hoje, a gente tem, desses 4.000, né, aproximadamente 1.600 jovens que antes não participavam de nenhuma outra esfera de deliberação. A gente tem, por exemplo, um jovem, Luiz Balas, que tinha 16 anos, quando disse que o grande problema de Jundiaí é não ter ciclovia. Primeiro, porque ele gosta de andar de bicicleta, acho que essa dimensão foi a mais imediata. Segundo, porque ele começou a estudar esse tema e viu que realmente é uma questão urbana hoje, é uma questão de desenvolvimento urbano. E aí ele simplesmente falou que faltavam ciclovias, detalhou o problema. Isso gerou mais de 200 comentários numa comunidade com mais de 400 apoiadores que construiu colaborativamente um plano diretor cicloviário. Pessoas comuns construíram um plano diretor cicloviário. Isso já impactou numa emenda de R$250 mil que um deputado dessa casa fez e levou para Jundiaí. Isso já impactou nos últimos anos na construção de 8 quilômetros de ciclofaixas e ciclovias de lazer na cidade. Esse foi um processo de um menino de 16 anos que definiu a ação política do prefeito e do deputado estadual, Pedro Bigardi, dessa casa. A experiência de cidadania do Luiz está numa outra dimensão, né? Para o Cidade, o que é isso importa? Para a gente não ter só o relato de histórias bonitas, né? Mas ter a ideia força que nos motiva. O que motiva o Cidade Democrática é estimular a participação social. Como, onde e para quê? É estimular a participação social na formulação de agendas. A gente acha muito importante construir ferramentas que atuem nas outras dimensões da participação. Que atuem no controle social, que atuem na aprovação, em conferir legitimidade para as ações, que é se você concorda ou não com o projeto, quer divulgar, como é o Vote na Web. A gente está dizendo isso porque o Brasil já é muito rico em iniciativas do tipo, a gente tem aproximadamente 30, e a cada novo evento a gente conhece pelo menos uma, como foi hoje que a gente conheceu o Cidadão Participativo. Então o Brasil já é um celeiro desse tipo de iniciativas, a gente tem um monte, e o coração do Cidade Democrática é construir a possibilidade do cidadão comum participar da formulação de agendas. E não só do processo de apoio e aprovação de agendas. Isso é significativo para a gente, por quê? Porque a gente está convencido de que é um jargão, né? A gente gosta muito de ditado popular mesmo, de que duas cabeças pensam melhores do que uma. A gente está muito convencido que nenhum deputado é tão inteligente quanto todas as pessoas do Estado. A gente está muito convencido de que o vereador é tão inteligente quanto todas as pessoas que moram nessa cidade. Por isso, por confiar que a inteligência coletiva, a participação do máximo possível de pessoas, com as suas profissões diferentes, com seus olhares diferentes, as suas experiências de cidade diferentes, pode construir soluções melhores para a cidade, pode construir políticas melhores para as cidades. Então, o olhar do Cidade Democrática não é de ser bonzinho e conectar e garantir que as boas ideias de um cidadão comum influenciem as decisões políticas. Não. Também é de as decisões políticas vão ficar melhores se elas lerem a inteligência coletiva, lerem o que os cidadãos não organizados, aos milhares, aos milhões, estão falando. Então, é por isso que a gente construiu esses concursos, para chegar nos 2 milhões. É isso que a gente quer fazer em 10 anos, para a gente chegar nesses 2 milhões de brasileiros, que aí vão, no dia a dia, poder relatar problemas pelo celular, como foi mostrado aqui, dar boas ideias para solucionar os problemas da cidade e construir essa solução
coletivamente, mas também que isso influencie processos de mobilização localizados no tempo. A gente tem mais de 5.000 prefeitos que estão às portas de assumir a administração pública local, e todos eles vão ter que fazer no seu primeiro ano o novo ciclo orçamentário, o novo PPA. Eles vão ter que construir já no primeiro ano o que vai ser a cidade pelos outros 4. Como é que eles vão fazer essa construção? Que ferramentas a gente já tem para que esses prefeitos possam construir esses novos pactos de cidade por 4 anos a partir da participação? Tem um olhar sobre resgatar o sentimento das pessoas que estão sentadas aqui, das pessoas que estão andando na rua, de que elas podem pensar o que é melhor para a cidade, porque isso influencia as decisões. Mas a gente também quer construir formas de qualificar o processo de tomada de decisão. É por isso que o Cidade Democrática investe, e muito, no seu código, para que a gente tenha um mapeamento das questões por território, por tema, por relevância, que a gente tenha um mapa das pessoas por influência e a gente consiga mapear quem são elas, quem são as pessoas-chave para processos de mobilização. Se a gente fizer uma audiência pública de meio ambiente, quem são as pessoas que a gente precisa convidar de uma forma mais direta, porque elas são chave para discutir esse tema. Como é que a gente discute o processo de demandas coletivas de uma cidade, entendendo o que pega mais para esse bairro, o que pega mais para o outro bairro. Só para a gente ter o caminho do que vão ser as de hoje, né? Rodrigo começa contando como surgiu a ideia do Cidade Democrática. Acho que, nesse momento, a gente abre o projeto para a leitura de vocês. A gente não quer contar o que é o projeto. A gente quer abrir o coração desse projeto para vocês poderem se apropriar, inclusive, dele. Depois, eu venho contando o que a gente fez em Jundiaí, especialmente, mas o que a gente vem fazendo em Várzea Paulista, com a Prefeitura de Várzea Paulista, em que a gente construiu ali um processo de participação que, pasmem, não fala do buraco da minha rua, que é o que basicamente as pessoas querem falar, porque elas querem resolver o buraco. Mas que construiu um processo de participação social para construir Várzea até 2022. Olha a coragem do governo. Porque quando ele perguntava qual é a sua proposta para Várzea 2022, ele recebia na lata: meu amigo, tem que resolver agora, não tem que resolver em 2022, não. Então ele abriu um processo em que ele recebeu muita pedra. Mas ele construiu uma agenda coletiva. Várzea tem 110 mil habitantes. Era a periferia de Jundiaí, mas no Brasil a gente foi muito generoso, né? A gente municipalizou boa parte das periferias, então a gente relegou a estrutura sem orçamento os principais problemas sociais. Agora a gente está compensando um pouco, já que o governo federal tem esse mapa de pobreza e está começando a construir política pública em cima disso. Por isso que as perguntas do POP hoje, na parte da manhã, falaram um pouco dessa vulnerabilidade social. Mas Várzea foi entregue por Jundiaí às traças. É uma cidade com uma crise social muito grande. E lá a gente teve, nos processos presenciais e na internet, mais de 3 mil varzinos. Então, proporcionalmente, teve mais gente do que em Jundiaí. No processo de conferências, no processo de OP, e aí todas as ferramentas e os espaços presenciais de participação da Prefeitura foram complementados com uma estratégia online. Em especial, para trazer um público que, hoje, pelo tema, não está tão gritante, mas sempre que eu vou em casa de leis, eu vejo muito bem, né? Com um público que nunca está nesses espaços de debate político, que são jovens, né? Em Várzea Paulista, 1/3 da população é jovem. E, como em todo lugar, a política institucional não consegue atrair jovem. É muito difícil. É uma barreira, né? É um desafio. E lá eles tinham esse desafio. A estratégia online foi pensada para cativar e inspirar esse público. A gente construiu uma agenda de 8 prioridades que foram para o grande congresso da cidade, em que foi construído uma carta de 100 propostas até 2022, médio e longo prazo, 2015 e 2022. Nesse congresso, a gente levava 8 propostas do ambiente online. Foram 8 propostas, das quais 6 foram formuladas por varzinos com menos de 24 anos. E esses 6 varzinos com menos de 24 anos viraram conselheiros
para o Congresso da cidade, que elegeu a comissão que vai fiscalizar o cumprimento desse plano. E 2 desses 6 estão nessa comissão. Não porque eles eram jovens e receberam esse presente, mas porque eles se posicionaram de uma forma muito boa ao longo do processo, como qualquer processo deliberativo. Agora, a gente atua e começou a atuar junto com a Câmara Municipal de São Paulo para fortalecer a capacidade de diálogo dessa casa com o paulistano, olhando para as comissões. Como eu falei, o Cidade Democrática é uma plataforma em que qualquer pessoa, como vocês, podem apontar propostas e problemas por temas e territórios, bairros ou questões. Isso quer dizer que qualquer vereador de São Paulo pode saber os principais problemas da sua base eleitoral ou quais são os principais problemas dos temas que são suas bandeiras de mandato e através do qual eles constroem seu capital político. E daí vem o interesse imediato dos parlamentares lerem essas informações, se não interagirem, mas lerem essas informações. É nessa chave que a gente tem construído um projeto com a Câmara Municipal que começa, não por outro lugar, que a capacitação das equipes, né? Equipes parlamentares. Então, a gente está fazendo essa agenda de capacitação num portal que já está online e que já tem alguns milhares de paulistanos interagindo em centenas de propostas. Essa metodologia de concurso já foi replicada em Ribeirão Bonito, pela principal organização social de controle de executivo do Brasil, que é a Marribo. Eles fizeram isso e, para fazer isso, basicamente eles mandaram um e-mail falando o que iam fazer para a gente. Colocaram esse processo a partir da metodologia que a gente tem sistematizada, mas fizeram isso por conta, sem mediação nossa. É por isso que é tão importante abrir o código, como a cidade já abriu, documentar, né? Mas abrir o código, abrir os dados, como a gente está se preparando para fazer isso até maio, mas também abrir processos de construção do código, mas, para entregar para o POP, a gente estruturou assim, depois que eu conto como o Cidade tenta contribuir para que o cidadão comum construa as agendas políticas, defina o que vai ser discutido e o que precisa ser implementado, a gente também precisa abrir os processos. E aí a pergunta, e o Pop vai trazer melhor, é, então, como é que a gente constrói e abre os processos para que, eu estou falando da mensagem, né? O que eu estou dizendo é que novos meios, novas mídias, como Cidade Democrática, podem e possibilitam um outro tipo de mensagem, um outro tipo de cidadania, né? O que o Pop vai falar e tentar responder e provocar é, legal, a gente está falando que o cidadão pode construir as mensagens, né? Eles podem falar, fala que eu te ouço, né? O que ele vai falar é, como é que o cidadão constrói o meio em que ele vai falar? Como é que ele se apropria da construção desse meio, dessa mídia, né? Olá, pessoal, boa tarde. Henrique, onde é que está gravado? Você chegou a gravar aqui? SP Democracia aí. Tem 3 tipos, né? Vou pegar o botão. Então vamos lá. A minha apresentação é uma apresentação um pouco de fronteira, né? Dialoga com o processo político, mas dialoga também com processo das áreas de TI. Quem aqui é da área de TI? Tecnologia da informação. Ah, tem os colegas, então legal, vamos lá. Mas não é só isso, né? Acho que vai ter um diálogo aí. Vamos falar um pouquinho do panorama da participação social no Brasil. Primeiro também agradecer o convite, né?
da Assembleia. Eu acho que é uma vocação mesmo do Parlamento fazer esse tipo de debate, trazer esse debate, envolvendo, né, servidores e a sociedade, né? Então tem que ser importante que sejam eventos abertos que possam trazer, e aí cria não só um ambiente de troca de informação para as pessoas que estão aqui falando, mas também o diálogo, né, o Parlamento, os servidores do Parlamento com a própria sociedade. Então, louvar essa iniciativa aí da Assembleia. Bom, a gente começa com o discurso da presidenta Dilma na posse, né, que é importante lembrar que o destino de um país não se resume à ação do seu governo, resultado do trabalho e da ação transformadora de todos os brasileiros e brasileiras. O Brasil do futuro será exatamente do tamanho daquilo que juntos fizermos por ele hoje. O tamanho da participação de todos e de cada um, dos movimentos sociais, dos que labutam no campo, dos profissionais liberais, trabalhadores e dos pequenos empreendedores, intelectuais, servidores públicos, empresários, mulheres, negros, índios, jovens e de todos aqueles que lutam para superar distintas formas de discriminação. Vamos passar a ideia de que a construção do Brasil é uma tarefa coletiva, né, não só dos governos, né, acho que dialoga muito com a proposta do Cidade Democrática, né, uma tarefa não só dos governos, mas de toda a sociedade. A gente trabalha na chave de que existe uma comunhão entre a democracia representativa, que entende que as decisões políticas são oriundas de instâncias formadas pelos representantes, com a democracia participativa, que se ancora na concepção de que as definições e autorizações das decisões políticas competem ao conjunto dos cidadãos, né? A gente não contrapõe uma à outra, acho que existe uma soma entre as duas formas. O governo federal fomenta algumas formas de participação através de conselhos, conferências, ouvidorias, audiências públicas e a forma dos plebiscitos e referendos, aí mais ligado ao Estado mesmo, né, que é pouco usada no Brasil, essa última forma. Conselhos nacionais são organizações que buscam, né, reunir governo e sociedade no mesmo espaço para que haja diálogo em todas as etapas da formulação das políticas públicas, que possam produzir e acompanhar, né, as políticas. Normalmente são temáticos, então tem na área de saúde, cidades, educação. Um panorama das formas colegiadas com que tem significativa participação da sociedade civil. E nessas formas, né, quando há alguma participação da sociedade civil, ela tende a ser majoritária. Existe uma ampla participação nesse instrumento, mas sempre lembrando que é importante ter a presença do governo, senão as pactuações, os processos de diálogo não acontecem. As conferências nacionais são espaços políticos democráticos para deliberação coletiva sobre diretrizes. Então, é um pouco nessa ideia de trazer agendas, né, para o governo. As diretrizes das conferências, elas têm esse olhar para pautar as ações de governo. Elas normalmente são imensas, as conferências, elas vêm mobilizando desde os municípios, estados, até chegar numa etapa nacional. Ter o exemplo aí de uma das últimas conferências, a Consocial, envolveu em torno de 150 mil pessoas, participantes diretos, né, sem contar as pessoas que participaram nas redes de forma indireta. O Brasil é bastante intensa, né, o uso de conferências nacionais, a organização de conferências nacionais. Nos últimos 10 anos, tivemos essas 74, mais 20 que ocorreram entre o ano passado, 2011, e esse ano, 2012, em torno de 20 mais conferências, então é bastante intenso. E nos últimos anos, cresceu exponencialmente. Para vocês terem uma ideia de alguns resultados de conferência nacional, o Sistema Único de Assistência Social, o próprio Sistema Único de Saúde é um resultado de conferência nacional, planos nacionais de direitos humanos são resultados de conferências nacionais. Então, tem algumas coisas aí que influenciaram bastante as políticas públicas e vieram das conferências nacionais. Audiências e consultas públicas também é uma outra prática de participação social nas políticas públicas. São para debater temas específicos e questões mais específicas também dentro dos temas. Ok, aí a gente entra agora numa ideia de pensar essa participação social, como que ela pode se dar
dentro do contexto digital, o governo se colocando como uma plataforma de participação, né, e de inovação. Um texto inspirador para a gente, vindo do campo da cultura digital. As pessoas mais criativas jamais estão reunidas todas em uma só empresa, ou governo, ou organização, ou país. Abrir os processos de construção de políticas públicas na rede, facilitando a colaboração dos interessados, é uma iniciativa quase óbvia nesse início de século. A ideia de você trazer a criatividade que está normalmente fora das organizações, um pouco dialogando com a ideia, né, do Henrique, né, da crença, né, do Henrique, do Rodrigo, pessoal da cidade, de que a inteligência coletiva é melhor que uma cabeça pensando poucas cabeças. É preciso não ter medo de compartilhar o que se aprendeu, é preciso não ter receio de abrir informações, é preciso acreditar que a inteligência coletiva pode levar à construção de novas possibilidades de convivência e de experiência de mundo melhor do que a competição pura e simples permitiu até hoje, numa perspectiva de colaboração. Do Dalton Martins, para se entender a internet, um livro com vários artigos, né? Aqui diagrama do Paul Baran. O Paul Baran, para quem não sabe, foi um dos criadores da lógica de pacotes, né, que permitiu o surgimento da internet da forma como ela é hoje, e ele trabalhava esses diagramas para mostrar a diferença. Então, se vocês pegarem o exemplo, que é a rede centralizada, todos os nós têm que passar por um ponto central. Segundo exemplo, existem pontos que concentram a conexão com os nós, mas ainda é necessário passar por alguns pontos para chegar nos outros. E a terceira é a mais democrática, distribuída, porque ela permite que você chegue em qualquer nó sem ter que passar por alguns nós centrais. Então, sempre pensando no processo de colaboração como tendo uma utopia as redes distribuídas, né? Onde os processos surjam de forma sem precisar estar engargalando num ponto só. Aqui também isso aqui é uma foto do diagrama do último livro do Steven Johnson, de onde vêm as boas ideias. Esse diagrama ele mostra, no período aí de 1800 até o presente, as inovações que aconteceram. O quadrante 1 foram inovações ligadas com o objetivo de atingir o mercado, ou seja, objetivo comercial, e realizadas por um indivíduo. É um pouco o paradigma do eureka, né? Quer dizer, aquela coisa que a gente tem de que o inventor na verdade é uma pessoa isolada que tem uma inspiração, né, e fica milionário. Mas de 1800 até hoje, esse tipo de inovação, segundo o Steven Johnson, foi uma minoria. Na verdade, esse nosso modelo, que a gente acha que é o que acontece, não é o que ele constatou na pesquisa dele. Na pesquisa dele, ele vai passando, né? O quadrante 2 ainda é uma invenção que é focada num retorno comercial, mas já acontece de forma mais colaborativa, em rede. O quadrante 3 é uma invenção que quando a invenção não foi focada em ganhar dinheiro no mercado, mas teve um fruto de uma inspiração individual, de uma criação individual. E o quadrante 4, que é o mais completo, que é o mais cheio, são invenções que foram realizadas sem objetivo de mercado e em rede. Então, essa é a maioria que ele detectou das grandes invenções de 1800 até hoje. Então, para um pouco uma provocação para essa nossa ideia de que o inventor ele só quer saber de ficar rico e que que as boas invenções só dependem de uma cabeça brilhante. Na verdade, dependem de uma configuração de rede que leva até elas, né? E não necessariamente o incentivo do inventor é ficar rico. Tem gente que quer outras coisas. A ideia também de pensar na rede, em rede, né? Uma contraposição de quando você pensa fazer alguma coisa na rede, você está ainda ligado à ideia de canal, de que a rede é só mais um canal, e quando você é em rede mesmo, não é só, é uma configuração, é uma organização diferente. Então, as pessoas elas não precisam passar por pontos centrais, lembrando do diagrama do Paul Baran, é uma outra forma de fazer, a cooperação radical.
Então, esse um pouco foi para a gente se inspirar um pouquinho na coisa da colaboração, né? Então, com base, esse seria o arcabouço conceitual aí, filosófico da ideia de participação social no código. A participação social no código, como que se realiza, né? Eu tenho um exército de pinguins aí que já mostraram um pouco como é que pode ser, que são as comunidades de software livre, né? Que vem aí desde a década de 90, mostrando como que é possível produzir um bem complexo, de qualidade, sem precisar de hierarquias definidas e fixas. Então, é um pouco... A ideia de participação social no código é inspirada nesses exemplos das comunidades de software livre. Então, a gente vai perguntar um pouquinho para os pinguins como é que faz isso. Deixa eu limpar aqui a mensagem da Novell, que ela não está me deixando trabalhar. Pronto. E aí, uma das respostas que os pinguins nos trazem é a metodologia ágil. A metodologia ágil permite que você tenha ciclos menores de desenvolvimento e que você tenha pequenas entregas, produtinhos no meio desses ciclos, né? Faz com que esses produtos possam ser testados, validados, e que também, porque o nosso foco aqui, não estou falando aqui de como produzir bons softwares, estou falando de como produzir software de forma que permita a colaboração. E aí o ágil tem essa pegada, porque os processos são menores, são mais simples de se entender, então permite que as pessoas consigam interagir nesses pequenos ciclos. Outra resposta dos pinguins. Reuniões de projeto públicas, colaborativas. Esse é um exemplo de um aplicativo, o PED. Inclusive, nós usamos bastante para milhões de outras coisas, que é esse fica hospedado lá na Open Knowledge Foundation. Qualquer um pode criar, entrando no link, cria um PED, mas também é baseado num software livre, que é o Etherpad. Então, também as organizações podem instalar esse software dentro dos seus servidores, né? Dentro da sua infraestrutura de TI. E qual a vantagem? Qualquer pessoa que entra no link já tem acesso ao texto, pode escrever junto, tem um ambiente de chat ali embaixo, na direita. Isso faz com que todo o processo de construção do texto, da ata da reunião, do relato, seja colaborativo, porque várias pessoas escrevem, também ele versiona, então você consegue ver as várias versões do mesmo documento. E, então, você mantém o histórico do processo, você permite colaboração em tempo real, enquanto está acontecendo. Então, é uma ferramenta fundamental para isso. Fazer as reuniões dos projetos O gerenciamento do projeto também, esse é o exemplo do Track, que é um software livre para isso, que permite que as pequenas tarefas de desenvolvimento fiquem listadas no ambiente público e, no limite, desenvolvedores externos podem escolher essas tarefas e fechar alguns tickets que são essas pequenas tarefas, né? Podem fazer isso sem precisar pedir permissão e podem colaborar. Mesmo que não, esse já é um requisito de publicidade, porque tudo que você está fazendo no projeto está online ali, então pode ter o papel do controle social. O que é importante pensar que uma instituição pública que tenha essa necessidade aí democrática de prestar contas de tudo que faz, isso até facilita, né, o trabalho, porque você não precisa ficar gerando relatórios depois, né? Você já está fazendo de forma transparente, né? Então, é nesse viés. Não tem como pensar, é impensável uma instituição pública que tenha processos internos que não sejam dessa maneira, né? Outro exemplo de ferramenta de gerenciamento de projeto, que é o Redmine, também software livre. Tudo que eu estou mostrando aqui em software livre também permite esse trabalho de listar tarefas e pública. Esse é o GitHub, que é um repositório de código, uma rede social, na verdade, para desenvolvimento de código, que
que também permite você ver todas as alterações que foram feitas na infraestrutura de código, permite que os desenvolvedores clonem e façam uma cópia do código e trabalhem em projetos pessoais, melhorem, depois devolvam isso para o projeto principal. É uma rede muito ativa essa. Outra ferramenta importante é sistematizar essas contribuições em wikis, né, que são ambientes também de escrita colaborativa, mas são mais estáticos que o PED, né, que é aquela outra ferramenta. Então, é um trabalho de sistematização que o pessoal que está envolvido no projeto faz e vai publicando esse material nas wikis. Esse exemplo é o wiki que foi o grupo que produziu o portal de dados abertos do governo federal, fez dessa maneira. Isso é importante também, sempre sistematizando as reuniões que foram nos PEDs e todo o material do projeto numa wiki. E agora eu finalizo com um exemplo prático onde tudo isso aconteceu, né, que foi o caso justamente do Dados Gov.br, que foi desenvolvido dessa maneira. Então, o Dados Gov.br as reuniões eram abertas, então tinha gente de governo, gente de sociedade civil, foram feitas em Brasília, tinha transmissão, a maioria delas tinha transmissão online, usavam pads colaborativos, então tinha participação de um monte de desenvolvedor até aqui de São Paulo, participava constantemente, assiduamente das reuniões e colaborava com o processo. Foi feito em metodologia ágil. Aqui, isso aqui é um exemplo, né? Durante um tempo foi usado o método Pomodoro, que vai dando pequenos pacotinhos de tarefas e tempo para as pessoas resolverem. Então, esse é um quadro de um dos encontros. E o Pomodoro é legal porque uma pessoa que estivesse presencialmente podia pegar um Pomodoro, que era uma tarefa, mas também um desenvolvedor que estivesse conectado remoto no PED também podia pegar uma tarefa. Você criou uma arquitetura mesmo que permite distribuição de pequenas tarefas. Aqui um exemplo de um dos encontros, né? De novo, é sempre misturado governo com sociedade civil na mesma sala e trabalhando. A wiki, né, que eu já mostrei, sempre sistematizando toda a contribuição na web. Umas enquetes públicas, quando a gente escolheu o logo do portal, foi uma enquete pública. Teve participação de mais de 150 pessoas, né? Foi com mais o pessoal que estava envolvido no processo. E esse é o produto, né? Foi o produto que foi o portal de dados abertos do governo federal, todo em software livre e produzido, né? Desde a especificação, decisões, de forma colaborativa, usando essas ferramentinhas e metodologias que eu passei. Uma informação que eu trago, assim, essas redes sociais de compartilhamento de código não são uma coisa de nicho, tem muita gente, muito desenvolvedor, muito código público, isso é um movimento intenso, né? Aqui, ó, na época que eu fiz esse screenshot, acho que faz uns 2, 3 meses, 1.904.000 pessoas hospedando 3.378.000 repositórios de código. Quer dizer, tem quase 2 milhões de pessoas produzindo código de forma ativa nesses ambientes, e só a gente que está no governo que ainda não se deu conta disso. Pouco tenho essa impressão, às vezes, de como promover trazer essa colaboração para as nossas infraestruturas, né? O exemplo, o Leandro não está aqui, né? Por exemplo, o software que foi apresentado de manhã, que tem uma perspectiva inovadora, né? Até o Cristiano comentou que tinha certeza, né, que era uma empresa terceirizada que tinha feito, ele fez interno. Certamente as pessoas que desenvolveram aquele código são pessoas que estão antenadas com essas comunidades de desenvolvedores, estão fazendo isso. Então, é uma coisa assim que implica depois na qualidade do software também, né? Essa interação. E, então, é uma coisa importante para a gente se provocar. E isso, empresas usam isso para fazer softwares melhores, para ficar bem na fita e tal. Mas governos têm
né, governos e parlamentos e qualquer tipo de instituição, organização pública tem um dever moral de fazer assim, né? Porque você está construindo, você está investindo dinheiro público, você está tomando decisões políticas quando você constrói essas infraestruturas, né? Porque tem usar, por exemplo, o índice de um site de um jeito ou de outro, dar mais visibilidade a uma informação ou outra, são decisões, não são decisões apenas técnicas, né? São decisões políticas. E essas decisões políticas precisam ser compartilhadas com a sociedade. E a melhor maneira de que essas decisões políticas sejam compartilhadas com a sociedade é você fazer isso de forma aberta, com justificação pública, com corão. Então, essa é a provocação que eu queria deixar aqui. Como que nós estamos preparados para isso, né? A gente precisa estar. Bacana. Bom, eu tinha falado um pouquinho aí no começo, para ficar mais tempo para o que a gente está trazendo nesse momento no centro da nossa estratégia, né? Então, a pergunta que surgiu para a gente em algum momento foi assim, como é possível, né, eu estou pensando um parlamentar que quer fazer um bom trabalho, né, que tem o interesse de desenvolver um bom trabalho, como é possível conseguir ouvir toda a sociedade, né? Como é possível que um parlamentar consiga entender e saber exatamente o que está passando pela cabeça de todos nós? Ao mesmo tempo, isso é uma função dele, já que ele se coloca como representante, é uma função do parlamentar na medida que se coloca como representante da sociedade. Então, como perceber, como conseguir representar aquilo que são os anseios e desejos da sociedade? Então, assim, se eu sou um parlamentar, eu vou me fazer essa pergunta todo dia. Eu vou dizer, o que eu preciso fazer como vereador eleito com a maior parte dos meus votos vindos da Zona Oeste de São Paulo, da Zona Sul de São Paulo, da Zona Leste de São Paulo, da Zona Norte de São Paulo. Como é que eu vou atuar se a maior parte dos meus votos como deputado estadual vieram da Baixada Santista? O que eu vou fazer para o pessoal da Baixada? Eu vou fazer o que eles querem que seja feito? O que eles querem que seja feito? Né? Eu converso com que pessoas? Como é que eu, de alguma forma, vou conseguir fazer esse trabalho da forma que eu melhor represente esses anseios? O Cidade Democrática foi criado com esse objetivo, para que isso pudesse ser feito dessa forma. Mas, além das 15 mil pessoas que estão no Cidade Democrática, existem milhões de outras pessoas atuando, né, enfim, de muitas outras formas e usando muitas outras plataformas que estão aí disponíveis. O Pop e o Henrique aqui já trouxeram várias delas para a gente, vários exemplos. Bom, enfim, no Facebook as pessoas estão dizendo isso. Agora, se eu quero fazer isso, e eu descobri já que a internet realmente mudou tudo, e mudou, né, acho que a internet venceu, né, não tem mais como a gente fazer nada sem internet. Quando eu nasci, era impossível imaginar que a gente podia ter qualquer tipo de informação sem TV. Uma família sem TV não existia, né? Quer dizer, uma família, né? Enfim, impossível, né? Não existia uma família sem TV. Não sei que a TV tivesse quebrada, né? E daí consertava a TV e a gente voltava a ter. Hoje é impossível viver sem internet. E a internet mudou tudo de uma hora para outra. Então, na internet eu não recebo só as informações dessa ou daquela emissora, né? Eu não preciso entrar necessariamente em portais que centralizam grandes quantidades de informação. Aliás, eu acho que não faço isso há muito tempo. Eu me informo exclusivamente por meio de redes sociais, atualmente. Além de ler jornal de manhã, eu leio todo dia, leio um jornal ou 2 jornais até de manhã, jornal em papel, e depois eu vou para o trabalho e eu fico buscando coisas, eu assisto vídeos, eu aprendo a fazer coisas, eu entendo como é que as coisas estão acontecendo, eu leio matérias até de grandes jornais, até às vezes eu pego alguma parte do noticiário de alguma grande TV, mais aqueles com piada, assim, né, de grandes coisas engraçadas que aconteceram na televisão, porque raramente, realmente, a TV tem sido para mim uma forma de informação. Mas eu tenho recebido muito, eu sigo, claro, obviamente, o Henrique, sigo o Pop, vários de vocês que estão aqui, né, então, assim, vocês estão me ajudando a me informar. Então, isso mudou absolutamente tudo.
Se eu sou um parlamentar e eu descobri, eu percebi isso, e eu estou disposto a trabalhar dessa forma diferente, ou seja, eu vou querer procurar na internet, entender quais são os desejos e anseios daquelas pessoas que moram naqueles lugares onde eu sei que eu tive uma votação bastante expressiva, o que eu vou fazer? Eu fico pensando se, de repente, esse nosso parlamentar entra no meu blog, e no blog do Henrique, por exemplo, nós dois temos aqui um blog, né, separado, cada um faz o seu blog, e aí nós dois viemos até um evento que aconteceu na Câmara, na Assembleia hoje, e fizemos as nossas anotações, escrevemos o nosso post de blog sobre aquilo. Afinal, é dessa forma que eu me manifesto sinais para o mundo externo. Então, esse meu representante, que está lá na Assembleia Legislativa do Estado, ele pode abrir esse meu blog e ver o que eu achei daquele evento, para saber se eu achei bom ou ruim, para ele saber se ele deve fazer mais ou menos daquele evento. Ele vai ler o meu post, vai ler o post do Henrique, e ele vai ter que ler, assim, não adianta dar uma lida na transversal, ele vai ter que ler no detalhe, ele vai ter que fazer uma análise da semântica dos nossos textos, ele vai ter que encontrar palavras e conceitos-chave para saber se eu e o Henrique concordamos, discordamos, estamos alinhados, trazemos formas diferentes de abordar o assunto, as formas que a gente traz são conflitantes ou excludentes, ou podem ser combinadas. É um trabalho dificílimo de fazer. E pode ser ainda que ele faça uma análise errada. Pode ser ainda que ele diga, puxa vida, mas quando você disse aquilo, eu não entendi que era uma ironia. Com aquilo, eu achei que você estivesse se referindo a outra coisa. E ele vai tirar a conclusão errada, vai fazer uma coisa, vai tomar uma decisão que não está alinhada com aquilo que eu quero, eu vou achar que ele não me representa, pode ser que eu nem vote nele no futuro, mas certamente vou começar a dizer para os meus amigos que aquele representante não tem nada a ver comigo. E vou sentir uma falta de conexão com esse representante, isso vai me distanciar da política, né? Certamente vai me distanciar dele. Então, se eu sou esse representante, como eu faço para ler essas informações? Eu vou entrar no Cidade Democrática, número 1. Eu vou entrar no Urbanias, número 2. Vou entrar no... Se eu estiver trabalhando no âmbito nacional, vou entrar no Porto Alegre CC, e daí vou ver também coisas que estão presentes lá. Vou entrar no Vote na Web, vou ver também o que as pessoas estão dizendo no Vote na Web. Vou entrar no E-Democracia para ver o que as pessoas estão do lado no E-Democracia e vou começar, então, a juntar esse monte de informações para tentar analisar essas informações. Só que cada uma dessas iniciativas, cada uma dessas aplicações, organiza suas informações de um jeito diferente. E daí vai acontecer a mesma coisa. No Porto Alegre CC, eu sei que tudo que está lá diz respeito a Porto Alegre. Isso já é, para mim, um refresco. Mas, quando a pessoa coloca um pino no Porto Alegre CC, ele coloca o pino num lugar específico, numa coordenada geográfica. Ele talvez não esteja associando exatamente essa coordenada geográfica a um bairro. Já no Cidade Democrática, as propostas que estão postas para Porto Alegre, elas estão associadas a um bairro. Então, ele vai ter que abrir um mapa e vai ter que colocar esse mapa de Porto Alegre em cima do mapa do Porto Alegre, para saber se exatamente aquela proposta que está com pino exatamente naquela rua, é uma proposta que tem lugar no mesmo bairro daquela outra proposta semelhante que está no Cidade Democrática. Isso seria um trabalho muito difícil para ele fazer. Pode ser que, em uma determinada iniciativa, as pessoas coloquem as propostas, mas não associem essas propostas a temas. Pode ser que os temas já sejam pré-estabelecidos. Pode ser que, em algum lugar, as pessoas não apoiem propostas. As propostas só sejam colocadas e comentadas. Então, cada uma dessas iniciativas vai ter uma arquitetura diferente. Pensando nisso, e daí muito alinhado com a conversa que eu tive aqui com o Cristiano, assim que a gente estava saindo do restaurante, a gente pensou o seguinte: mais importante do que dados abertos, mais importante do que software livre, são padrões abertos, padrões de informação. Como a informação sobre a participação social, ou seja, o recado que a sociedade dá para os seus representantes, entendida, aliás, como
essa informação passada da sociedade para os representantes está organizada. Existe um padrão nisso que acontece. Quando eu passo e vejo, né, eu passo numa rua e vejo uma calçada super desnivelada, eu e o Henrique, a gente caminha muitas vezes para o escritório, né, eu passo na casa dele e a gente vai caminhando. Aí a gente vê uma calçada muito desnivelada, aí eu olho para ele e faço assim, ó. E pronto, eu já passei um sinal para ele. Ele já sabe o que eu estou dizendo. A gente se conhece bastante. Eu não precisei nem falar nada para ele. Aí ele olha para ele e faz assim, ó, como é que você faz? Pronto, entendeu? Já tá comunicado. Aí alguém que está passando do lado fala, o que foi? Não estava prestando atenção, fala, o que foi? Não, essa calçada. Aí que a pessoa fala assim, então isso tudo tem um padrão que está subjacente. Isso tudo está muito claro. Se eu for traduzir isso em termos claros, o que é que eu vou dizer? Essa calçada do meu bairro não oferece conforto para pessoas que precisam andar com carrinho de bebê, cadeira de roda, ou mesmo que tenham dificuldade de locomoção por qualquer motivo. Né? E eu gostaria que essas calçadas tivessem melhores condições, e eu acho, não só isso, mas que não seria eu a pessoa a fazer isso. Então essa é talvez uma fala que traduza um pouco melhor aquilo que eu olhei para o Henrique e fiz aquela cara. Então, isso é um padrão, porque se a gente se conhecer, qualquer um de nós aqui um pouquinho mais, essa coisa vai começar a acontecer também. A gente vai se olhar, vai dizer, ó, lembra? E pronto, já vai estar dito uma coisa toda complexa como essa que a gente disse. Né? Então, qual é o padrão da participação social? Qual é o padrão da forma como a sociedade se comunica com seus representantes? E, de alguma forma, o que todos nós temos feito, a gente já mapeou, eu Henrique, aqui o Paulo, a gente já mapeou, sei lá, coisa de 50 iniciativas, talvez mais ainda, no Brasil, de uma coisa que a gente chama do ecossistema da web cidadania. Né? Web cidadania, para a gente, é isso, é como acontece o diálogo entre sociedade e governo, usando a tecnologia digital. E a gente mapeou umas 50 no Brasil. E, com certeza, a gente não chegou nem 10% do que tem. Se a gente na verdade, nem 0,1%, se a gente pensar na enorme diversidade de blogs e grupos que tem, em Facebook, Orkut, que tudo isso tem a essência do que a gente pode chamar de participação social. Pensando nisso, o nosso passo, e daí, de novo, fazendo referência à conversa que eu tive com o Cristiano, foi de dizer o seguinte, como que nós podemos nos sentir parte de um movimento que vai dar certo? Porque eu sozinho não vou conseguir. Eu posso me achar super bacana, falar para minha mãe, e daí minha mãe vai dizer assim, nossa, meu filho faz cada coisa, eu nem sei te explicar. Né? E daí eu vou parecer bacana, né? Quando eu falo com meus amigos da faculdade, eles falam assim, nossa, você realmente está trabalhando com inovação, né? Aí eu vou parecer super bacana, as pessoas vão achar que eu sou moderno, mas eu não vou conseguir transformar a sociedade sozinho. Isso a gente percebeu e foi uma descoberta feliz na medida em que a gente percebeu a possibilidade de conseguir fazer isso não sozinho, mas juntos. Então, a gente começou o projeto, que é o projeto do vocabulário comum da participação social. Vocabulário comum é uma forma da gente, é um termo mais próximo do nosso dia a dia para descrever o que acadêmicos chamam de ontologia. Né? Então, a ontologia é o estudo de como entes se relacionam. Então, na participação social, existe um ente que é o cidadão comum, é uma pessoa. Então, quem percebe uma questão a ser melhorada na cidade ou no espaço público é sempre uma pessoa. Né? A gente ainda não desenvolveu, por exemplo, robôs que andem descobrindo problemas por aí. Então, quem percebe somos nós. Então, uma pessoa que tem, né, um perfil, talvez, numa rede social qualquer, ou mesmo que não tenha, é a pessoa que percebe essas questões. Uma questão é uma questão. Um problema e tal é uma questão, é uma causa. Existe a causa, né, da pessoa idosa, existe a causa enfim, da vacinação, da tuberculose, enfim, são todas causas, né? Uma causa, enfim, são todas causas que estão aí presentes para a gente se relacionar. Existe também um território com que essa causa se relaciona. Então, se eu digo,
no meu bairro as calçadas são ruins, eu estou falando do meu bairro, esse é o território. Se eu digo nessa rua as calçadas são ruins, é outro território. Se eu digo neste ponto geográfico, também é um território. E o país também é um território. Um tema é um outro ente desse nosso estudo. Então, qual é o tema de que isso se trata? Porque é importante eu conseguir juntar as questões que estão associadas a um determinado tema. Então, se eu estou falando, se um está falando de calçada e outro está falando de ônibus, talvez nós estejamos falando de mobilidade urbana. Porque se a minha avó não pode descer aquela rua pela calçada, ela poderia descer de ônibus, né? Então, eu não precisaria necessariamente ter boas calçadas, desde que minha avó conseguisse força, segurança e rapidez chegar do supermercado até a casa dela. Ela poderia ir de charrete, poderia ir, né, de cavalinho, mas o importante é a mobilidade urbana. Esses dois temas estão localizados no mesmo local, no mesmo recorte temático, né? Então, o vocabulário comum da participação social foi aquilo que permitiu a gente pensar em como é possível criar uma linguagem, ou seja, entender esse processo de participação social de forma ampla, mas, ao mesmo tempo, a essência da participação social. Então, eu não estou falando das especificidades de cada iniciativa. Então, se alguém diz, olha, no meu caso, quando a pessoa apoia, ela ganha uma pinóia, né? No meu caso, quando a pessoa faz uma proposta, ela precisa dizer se essa proposta é azul ou verde. Essas questões não são importantes para a gente. A gente, importante é que uma proposta é uma proposta, uma pessoa é uma pessoa, um apoio é um apoio. Se a gente conseguir ter isso, a gente seria capaz, e não só nós seríamos capazes, mas principalmente, aí por isso que é importante dizer isso aqui, os nossos representantes seriam capazes de ler todas essas iniciativas que estão na internet, e daí ter um quadro realmente muito completo do que os seus representados, enfim, do que a sociedade está pedindo, né? E assim conseguir de forma muito melhor aderir às nossas vontades e aos nossos desejos. Então, o vocabulário que a gente está desenvolvendo, e ele já tem uma primeira versão, até o Fred Bortolato, que está aqui, é um grande contribuidor aqui da construção desse vocabulário, e tem sido realmente muito estimulante fazer esse estudo e conseguir entender como no futuro poderá ser possível somar essas vontades. Mais legal que isso, e daí eu já concluo para a gente continuar aqui com os nossos outros amigos, é que, na medida em que essa pessoa, representante, né, ou qualquer cidadão, faz uma leitura desse conjunto de questões, desse conjunto de propostas, desse conjunto de pessoas, desse conjunto de territórios, desse conjunto de temas, o que ele vê depende do olhar e da perspectiva que ele tem. Então, a beleza está nos olhos de quem vê. Então, se eu sou um representante que estou preocupado com o jovem, meu olhar vai ser um. Se eu ver, por exemplo, que tem um problema no oferecimento de um determinado serviço, eu vou pensar em colocar que os jovens sejam treinados para oferecer esse serviço, que eu inclua esse tipo de capacitação nas capacitações que eu estou oferecendo de juventude. Esse vai ser o meu olhar, e é assim que eu vou encaminhar o meu trabalho. Uma outra pessoa que tem um olhar sobre a questão de saúde, vai dizer que isso é uma questão que deveria ter uma forma de ser introduzida no atendimento do SUS, e por aí vai. Então, isso não vai criar, e essa é a nossa defesa toda, eu acho que isso está muito aí na fala do POP, a gente não quer criar formas de concentrar informações, mas à medida em que a gente cria padrões que são comuns e são abertos, a gente possibilita que cada um crie a sua forma, cada um estabeleça a sua chave de relação com esse universo de propostas. Então, eu acho que era isso, acho que o Pop que vai mandar agora, né? Exemplo disso, né, a gente teve a consulta pública do Marco Civil, que foi um processo tocado pelo governo federal, pelo executivo, foi um processo super rico, milhares de contribuições,
e gerou um produto. Aí esse projeto de lei foi para a Câmara dos Deputados, está sendo debatido, foi debatido no E-Democracia e numa série de audiências públicas, que gerou uma nova série de recursos, de contribuições. O E-Democracia até importou, né, os comentários que vieram do outro processo, mas que exigiu esse trabalho, né, imenso de importar e tal. Quer dizer, e é uma forma... Se a gente já tivesse a perspectiva de um vocabulário que conseguisse conectar esses processos, era possível ter um painel do Marco Civil, que ia beber informação lá do Executivo, do blog onde foi a consulta, ia beber informação das redes sociais, ia beber informação do processo no E-Democracia, ia poder gerar um painel de todas as contribuições, né? O que deu, inclusive num momento crítico político agora, em que ele está sofrendo um processo de transformação, o projeto lá a partir da versão do relator, alguns pontos chaves como neutralidade de rede, responsabilidade de terceiros, são pontos do projeto, estão sofrendo um certo ataque, e que esse processo participativo, se a gente conseguisse ter um mapa todo, a gente ia poder, inclusive, ser possível embasar a defesa desses pontos, né? Então, esse seria uma aplicação prática de um vocabulário no exemplo do Marco Civil, né? Henrique? A gente já está com algumas perguntas aqui, né? Na verdade, o Pop abriu ali no telão um pad. Na verdade, esse é um dos exemplos que ele deu na fala dele, né? Um documento que você abre a qualquer momento, fica nesse servidor, e você pode editar o documento colaborativamente. Cada um ganha uma corzinha ali e a gente mantém o histórico, tanto por um chat quanto de questões. E o que a gente fez hoje de manhã, aí o Pop, é que a gente abriu esse documento, começou a relatar as falas dos painéis da manhã, e divulgando em outras redes do tema, né, do tema desse seminário, e a gente chegou até 12 pessoas online na parte da manhã, interagindo, trocando ideias, lançando perguntas, e aí eu e o Pop de manhã, na nossa participação com as perguntas, a gente trouxe as perguntas que foram colocadas ali, né? E agora, de novo, está sendo usado para isso, para as provocações ali. Então, algumas perguntas já estão aqui, ó, e enquanto o Rodrigo fechava a fala dele, uma das perguntas a gente já foi até respondendo e trocando ideia aqui, eu e o Pop. Então, para retomar, a gente já tem algumas perguntas aqui, a gente tem um microfone sempre, acho que a partir a gente vai mesmo para esse debate com vocês, para vocês colocarem as questões. Eu já vou ler as que estão aqui e a gente vai se dividindo aqui. Primeira delas, na opinião de vocês, a administração pública está fazendo sua lição de casa ou não? Considerando a colocação do Rodrigo de que a sociedade tem e tinha uma lição de casa para fazer, que é mostrar para o gestor público o que ele tem que fazer, né? Então, quais são os caminhos para que o governo também se prepare para isso? As outras perguntas. Esses novos paradigmas dependem necessariamente do uso intensivo da tecnologia? Ou dá para construir processos de colaboração sem se valer de TI? É possível vislumbrar uma espécie de metodologia ágil para os processos burocráticos da administração pública? Então, essa é uma provocação bem interessante, né? A gente fica falando só do maravilhoso mundo da participação e a gente nunca fala do tenebroso mundo da burocracia. Então, que contribuições a gente tem a dar para isso, né? Senão a gente está sendo injusto, está achando que é só falar que dá para resolver. E que a formação de boa parte dos profissionais de TI é voltada para os processos formais de desenvolvimento de software. Então, como quebrar essa cultura de formalismo? Tenho certeza, a gente já começou a trocar ideia na primeira aqui, mas são boas questões. Acho que o Pop pode começar. A gente tinha combinado entre a gente que o Pop começaria. Podemos abrir, claro. A gente podia ver quem quer fazer perguntas aqui também, né? Para não ficar só... nós vamos abrir e vocês respondem isso, todas e aí, outras, quando for responder, a gente responde as do PED também. Tá bom. Quem gostaria? Cristiano, mais alguém? Então, vou começar com ele e aí o pessoal se anima. Boa tarde a todos aí. Gostei bastante da apresentação, do debate. Acho que
As 3 pessoas que estão ali, que apresentaram, têm o dom de colocar esse assunto, que é muito complexo, de forma bem simples. E é muito difícil, inclusive, para quem trabalha no governo, entender a importância de uma ontologia, entender a noção de que nós temos que ter um vocabulário em comum, de que a ideia aí que o Pop colocou do painel, né, quer dizer, uma coisa é nós termos, aí falando do ponto de vista do governo, nós temos plataformas que convidam as pessoas para participar dentro daquela plataforma que o governo tem o controle, né? Como foi a discussão do Marco Civil, como é a democracia, etc. Porque o governo parte do princípio de que é o seguinte: eu tendo controle sobre esse participativo, eu tenho mais condições de gerar efetividade e o resultado dessa participação para os deputados. Eu não tenho controle das redes sociais, e é muito difícil ter essa visão das redes sociais. Daí fica muito difícil também fazer a conexão com a tomada de decisão. Então, eu corroboro muito essas ideias aí, mas vejo também alguns desafios, né? Eu acho que nós temos aqui condições de trabalhar para superar esses desafios. Um primeiro deles, que eu vejo assim que é bem significativo, que é o seguinte: o governo, ele tem, quando ele vai fazer um portal, alguma ferramenta de interação, ele tem a responsabilidade de deixar aquilo funcionando bem, de deixar aquilo azeitado, de ter qualidade. Pode ser chato, pode ser difícil, pode ser feio, mas tem que funcionar. E a política de construção colaborativa de códigos implica num processo de tentativa e erro, não é? Não está bom hoje, mas amanhã vai estar, de que a gente vai testando e vai melhorando. Então, são 2 perspectivas que se chocam de nenhuma forma, né? Então, a primeira pergunta seria: como é que compatibilizar essas 2 dinâmicas, né? De que nós precisamos de um Estado mais moderno, que construa de forma colaborativa, né? O meio é a mensagem, né? Quer dizer, a forma como você estrutura a participação, como essa frase célebre aí do McLuhan, a forma como você concebe a participação vai definir o próprio conteúdo da mensagem, né? Se eu coloco fóruns, se eu coloco apenas wiki legislativos, eu vou querer pessoas que têm algum conhecimento jurídico que participam mais do que as outras que não têm, né? Do que uma participação. Fale o que você quiser, na forma de vídeos, por exemplo. Aí eu incluo analfabeto, né? Que ele fala, não precisa nem saber escrever. Então, são 2 formas muito diferentes aí de pensar. Como é que talvez a gente pudesse fazer essa transição, né? Como é que eu vou convencer os meus amigos burocratas de TI que eles não precisam ser perfeccionistas o tempo todo, que não tem que apresentar ao final um projeto acabado que o político vai lançar, né? Que ele pode ser construído paulatinamente. E a ideia do painel, que o Ricardo Pop colocou, que é uma necessidade que nós temos hoje, né? Uma coisa é eu saber o que as pessoas estão discutindo dentro da democracia, a outra é eu saber o que as pessoas estão discutindo nas redes sociais. São 2 coisas que se somam, que estão discutindo na sociedade democrática, etc. A gente tem que ter um mapa desse ecossistema de participação. Agora, ter esse painel significa ter uma visão de conteúdo dessas contribuições. Ok, mas para a tomada de decisão política implica também, e é muito importante conhecer, não só o que se fala, mas quem fala. Quer dizer, como é que nós podemos ter uma visão desse Brasil participativo na internet, que está nas redes sociais, que está no Cidade Democrática, que está no E-Democracia, de forma que eu possa dar algum tipo de informação para os políticos, dizendo o seguinte: olha, esse Brasil aí está na classe A e B, ele vem de que estado, que interesses eles estão defendendo. Será que também nós não podemos correr o risco de ter aí um outro tipo de elite, um outro tipo de lobby digital, né? Nós temos que tomar esse cuidado também. E aí gostaria muito de saber como é que vocês veem esses desafios, mas lembrando que eu corroboro e somos companheiros aí na construção
desse caminho que eu não vejo como arredar pé. Mais alguém quer fazer alguma colocação? Então, eu vou passar para a mesa e aí depois a gente retoma as questões. Eu aproveitando, eu queria aproveitar e fazer uma pergunta que eu estou aqui ouvindo. Interessante o debate, vocês também estão de parabéns. A ideia é a seguinte: existe um plano de ideia, né, que todos os cidadãos podem apresentar. Vocês estão oferecendo a oportunidade da apresentação da ideia mediante a internet, pelas propostas aí que podem ser apresentadas por qualquer pessoa. Um terceiro momento é a concretização dessa ideia. Existe uma preocupação também em que o cidadão participe, não só com a ideia, mas com a apresentação da ideia, mas, sobretudo, com a concretização dessa ideia, que parece ser o grande vácuo que existe na democracia. Então, só eu vou pincelar aqui, porque a gente tem depois na 2, 3 e 4, acho que questões que vale a pena a gente até olhar de forma agregada. E acho que você tem uma contribuição muito boa na dimensão de TI, o Rodrigo também tem uma contribuição boa na questão de gestão mesmo. Para enganchar contigo, eu acho que sim, eu acho que o que a gente reservou para a parte final aqui, junto com as respostas, era da gente olhar mesmo para esse mundo novo, né? Que a gente está no processo de construção, em que a gente vai ter uma nova relação entre Estado e sociedade mesmo. E, portanto, a gente vai construir um novo parlamento, porque a gente vai construir um mundo em que a sociedade e o Estado se relacionam de outra forma. E a gente está, sim, num momento de transição muito grande. A gente tem, em nenhuma das plataformas que vieram aqui, respondem sozinho esses desafios. Portanto, é cada vez mais importante que a gente abra códigos, que a gente abra dados e que a gente construa um vocabulário para a gente poder se entender, se conectar. Porque se a gente tivesse o melhor governante do mundo, vamos imaginar que nasceu há 30 anos o melhor governante que o mundo vai jamais ver. E ele quer fazer o melhor governo possível, representando da melhor forma possível. A gente não tem meios construídos ainda para ele atuar. Ele não vai ser governante. Ele não vai ser o melhor governante do mundo. A gente não tem ainda como construir isso, como construir essa representação perfeita. Nunca vai ter. A gente está bem longe do que a gente já poderia ter, dado que a gente não tem nenhuma plataforma de web cidadania no Brasil ainda com código, dados e vocabulário aberto, né? A gente não tem nenhuma integração entre plataformas. Então, todos os seminários que a gente construir, talvez ainda no próximo ano, em 2013, a gente pode fazer assim, 5 mesas de manhã, 5 mesas à tarde, pegando 10 iniciativas diferentes. Nenhuma delas vai ter integrado, como não está hoje. A gente não tem. Se o pessoal da LESP quisesse montar assim, olha, a gente quer montar assim, um cara que vem aqui e ele não apresente uma plataforma, ele apresenta 5, porque eles integraram as 5. Não tem ninguém para responder esse desafio hoje ainda. A sociedade não está se conversando, né? Então, um pouco esse é o panorama, o contexto. Mas, com certeza, essa nova relação entre a sociedade e o Estado vai reposicionar as coisas do ponto de vista que a gente vai atuar como num panorama de cooperação, ajudando a implementação das coisas, avaliando e monitorando, que são dimensões importantes, mas ajudando na cooperação. Só que, pelo contexto e por questões, eu não acho errado, na verdade eu sou um dos militantes disso, a sociedade brasileira, quando se organiza, ainda está se organizando e ainda está olhando para se defender do próprio Estado, ou para cutucar o próprio Estado. E eu não acho isso errado, eu entendo o que é o Brasil. No Brasil, a gente adota vereador, e eu sei disso porque eu adoto também, e a gente faz isso na minha cidade também. A gente adota vereador. A gente já tem experiência no mundo em que o cidadão não adota o vereador, não adota o político para acompanhar.
o que eu acho importante. Ele adota uma praça, ele adota um hidrante, para quando estiver cheio de neve, ele é o padrinho daquele hidrante. É um caso desenvolvido com TI, em Boston. E lá a prefeitura não dá conta, porque neva muito, né? Um contexto que a gente nem imagina, mas neva muito, e lá a construção da participação, da atuação da sociedade é de forma cooperativa, o que não quer dizer que a gente também não tenha que controlar, fiscalizar, etc, etc. Mas essa é uma agenda que, sem dúvida nenhuma, não está tão aberta ainda no Brasil. A gente tem poucas iniciativas que, primeiro, construam uma agenda de forma coletiva, construam mensagem, né, de forma coletiva, construam o meio, as formas de forma coletiva, e que abram espaço para esse novo mundo em que todos somos corresponsáveis, em que a gente, por sentir que a gente pode influenciar a tomada de decisão, a gente passa a decidir junto, e a gente passa a tomar decisão junto. E aí a gente para de só cobrar, só falar qual é a demanda, e aí o outro é que tem que responder. Então, para pincelar, para a gente depois ir para as perguntas no nível de TI mesmo, desses desafios, né, que são importantes e são importantes para o contexto desse seminário, em que o corpo da Alesp está olhando para essa questão. Então, acho que esse é o filé mignon das perguntas de hoje. Essa questão se a gente está fazendo, né, se os governos estão fazendo a lição de casa, eu acho que a gente está muito no início mesmo, né? Os estudiosos, pesquisadores falam em crise da ação, né, falam tem 1000 palavras para isso, para esse distanciamento, né, do poder público e conjunto dos cidadãos. E, na verdade, essas reflexões, essas aberturas que a gente traz aqui é o início do processo, né? Isso vai ser construído conforme a gente for executando mesmo, né? Que acho que liga com essa outra questão aqui, que é de uma representação renovada, né? A partir de metodologias de colaboração que vêm da área de TI, mas não são só da área de TI, né? A Wikipédia, por exemplo. A Wikipédia é uma enciclopédia construída colaborativamente, então é a construção de conhecimento, que não tem nada a ver com TI, mas que foi possível por conta de uma base técnica que permitiu isso, né? E também muita metodologia de colaboração implícita ali. Então, eu acho que essa coisa é sempre uma mistura, né, entre tecnologia da informação, mas diversas outras áreas do conhecimento, né, que influenciam a própria TI e vice-versa. O que a gente pensa em, por exemplo, aqui processos ágeis para a burocracia, né? Isso aí, certamente, assim, eu não faço essa reflexão, não fiz essa reflexão, mas é bem provável, bem capaz e bem importante, né? Porque, inclusive, facilitaria a própria participação popular nos processos, né? Agora é importante, assim, eu tenho um fala, né, que acho que ficou claro, né, que a ideia de que pensando num mundo que vai estar cada vez mais mediado pela tecnologia, né? Porque é isso que a gente está vivendo, né? São celulares, tablets e tal. Então, se a gente não pensar na abertura mesmo das infraestruturas que dão base a isso, a gente está cada vez mais se aprisionando ali na frente. Então, essa é uma questão. Por isso que eu foco em TI, né? Mas eu acho que vale para outros processos também, né? Mas com essa ressalva de que esses outros processos também vão começar a cair, ser digitalizados, cair num processo num sistema de mediação feita por tecnologia da informação. Então, é central, né? Por isso, falar em TI é central. Aí as colocações de formação, né, de profissionais, acho que aí a questão da formação de profissionais, acho que vem muito também da pressão social por metodologias mais abertas,
que, de repente, assim, eu falei, metodologia ágil, Pomodoro, mas, de repente, a resposta é outra. Mas essa resposta vai ter que vir atendendo a um requisito, que é permitir abertura e colaboração. Então, a metodologia não pode se justificar, dizer, não, aqui não dá, assim, não dá para o pessoal. O cara é desenvolvedor, faz miséria aí na internet, faz diversos sites, aplicativos. Não, mas não dá para ele colaborar aqui, porque aqui não vai entender, isso aqui é muito difícil para ele entender, é um negócio muito interno. Quer dizer, não dá, a gente não pode pensar assim, né? Acho que a gente tem que pensar que sim, vai ter muita gente que vai entender e que vai poder ajudar a gente a entender. Porque nem necessariamente a gente também entende tudo, a gente está dentro do negócio. Então, a resposta pode não ser metodologia, pode não ser Pomodoro, pode ser no Scrum, mas com certeza tem que ser alguma coisa que permita ciclos pequenos, que você consiga perceber o que está acontecendo e que consiga facilitar esse processo de entendimento e colaboração. E aí eu acho que a formação vai responder na medida que a própria população cada vez não tolera mais os processos caixa preta, né? A coisa do contraponto que o Cristiano trouxe, né, de construção colaborativa e funcionamento, né? Esse contraponto, nem sei se é um contraponto, viu, Cristiano? O próprio caso do dados Gov.br, porque você tem, o que você tem? Você tem um repositório de código, mas você tem um núcleo duro de desenvolvimento ali que está tocando essas ferramentas, né? Quem transmitia as reuniões, a gente fazia, abria os pads, depois sistematizava, atualizava o wiki. Então, tem um núcleo ali que continua sendo esse núcleo responsável para que o código esteja redondo e funcionando, né? Então, ele vai analisar, e essa contribuição ainda não está madura para a gente incorporar. Então, não vamos botar na versão que o portal tem que estar no ar, não pode sair. Mas o que acontece é que ele vai ter uma quantidade de colaboração que vem, que vai permitir que algumas tarefas que hoje ele tem que desenvolver possam ser fruto dessa colaboração. E, ao mesmo tempo, os problemas que podem ter ali também vão poder ser detectados não só por ele, né? Essa questão, por exemplo, a questão da segurança, que é sempre é polêmico isso que eu vou falar, mas acho que também temos que abordar assuntos. Por exemplo, segurança. Não posso botar o meu código porque eu estou preocupado com segurança, né? Aí a resposta é não. Então, a sociedade precisa saber que você está mesmo preocupado com segurança. Por isso você tem que botar seu código. Porque senão a gente não sabe, a sociedade não sabe se você está preocupado com segurança ou não. De repente o código está cheio de furo, né? Quer dizer, quando você bota, é que você mostra que você está preocupado com segurança, né? Então, é muito mais essa coisa de você ter a preocupação com segurança para poder botar o código e não o contrário. E a coisa da elite, né, esse é realmente um problema que a gente enfrenta, né, ainda mais no Brasil, né, a inclusão digital é um desafio, né, não chegou, e tem a inclusão digital da conexão, mas tem também a inclusão digital da apropriação, né, de quem consegue acompanhar o fluxo de informação, Twitter, 140 caracteres e tal. Então, isso é realmente uma questão que aí pode ser parcialmente respondida se você consegue incorporar nos projetos de sistemas de participação mediada por internet algumas metodologias também de design livre e colaborativo, porque também o design diz muito, né? Como os ambientes são desenhados, eles atendem uma elite, né? Às vezes, né? Que são aquela elite que já está acostumada com aquela interface. Então, pensar também um portal público que possa ser inclusivo é pensar também em incorporação. Eu não coloquei isso na apresentação, mas, por exemplo, design livre, design colaborativo é participação social no código também, e é fundamental nesse ponto. Quer dizer, fazer uma rodada de coleta de requisitos, né, que chama na área de TI, que é quando você determinar como vai funcionar os ambientes, qual vai ser a interação, a experiência de usuário desse serviço, fazer uma rodada
com grupos de vulnerabilidade social, para entender como é que eles interpretam a informação, incorporar isso no portal. Então, exige esse olhar, né? Hoje, no geral, estou generalizando, mas no geral, os ambientes de participação são definidos pela equipe, né, que está ali. Quando muito você tem lá o focal, grupos focais e tal, mesmo assim, os grupos focais dificilmente têm essa abordagem política, né, de você falar assim, não, temos que incluir cidadão das periferias, das regiões desfavorecidas. Então, esse é um ponto importante. E fazer isso aberto, né, para poder ter contraponto também. Então, quer dizer, se você tem o processo todo aberto da construção design do site, você tem como as pessoas questionarem a metodologia que você usou, você tem como as pessoas proporem outras possibilidades para aquilo, e aí você vai incluindo, né? Quer dizer, o potencial de inclusão é maior quando você trabalha dessa maneira. E o móvel, né? A gente sabe que o celular está na mão das classes C, D e E, né? Então, mas também não significa que os aplicativos que a gente tem de participação vão ser acessados por eles, né? Aí, por isso que até de manhã conversei, coloquei para o Leandro a preocupação de ter dinâmicas, né, offline, que eles estão prevendo, né, as vans e tal, que vão em regiões para poder promover isso. Quer dizer, tem que ter realmente esse olhar, né? Não sei se eu... Legal, eu queria também dar minha contribuição aqui, dialogar um pouco com a fala do Cristiano e daí também com essa que para a gente é bem recorrente e super importante quando a gente fala, né, da importância do que a gente está propondo. Acho que queria lembrar aquele mapa que o Pop mostrou, né? Ele mostrou aqui 3 redes construídas de formas diferentes, né? Aquele diagrama do Paul Baran, que isso aí foi construído lá atrás, faz muito tempo. Eles estavam preocupados em arquitetura de rede que permitisse que fosse a prova de ataque, né? Basicamente, a internet tem muito essa origem, né? Mas o que eu queria trazer isso justamente para falar de como a internet mudou o jeito que a gente pensa, né? Então, uma forma mais linear, ela está totalmente ultrapassada, né? Então, aquela coisa assim, então a gente vai, elege o representante faz a lei, aí a lei é votada, ela é aprovada, e daí ela tem os resultados dela. Isso é uma forma linear, isso ainda existe, mas existem muitas outras formas das coisas acontecerem. Então, isso já traz um pouco daquilo que eu vou querer depois dialogar com isso. Aí sobre, né, se a gente está fazendo o nosso papel e qual seria o papel do governo, né, como é que o governo faz, como é que o governo desenvolve essas coisas, como é que a gente dialoga com essa dinâmica do desenvolvimento de software dentro de governo. Eu diria que uma coisa super importante é que, e daí por isso que eu trouxe a questão do Baran e da forma como as coisas hoje, né, precisam necessariamente funcionar de um jeito diferente, é que num processo como esse que a gente está propondo, existem vários papéis diferentes. Então, sei lá, meus pais e acho que as pessoas, né, há um tempo atrás, em algum momento tiveram a intenção de saber de tudo. Então, assim, ter uma profissão, estar informado sobre as questões políticas, votar, educar os filhos, ter uma família, era um pouco assim, ser um cidadão completo, né? Cada vez mais é difícil a gente ser um cidadão completo, não dá para a gente ter todas as informações. Eu acho que hoje qualquer um de nós fica muito mais tranquilo e a gente se sente pouco constrangido se alguém fala para a gente uma notícia que a gente não viu durante o dia. Há 20 anos atrás, era só você assistir o Jornal Nacional que você sabia de todas as notícias que importavam, certo? Todas as outras notícias simplesmente não existiam. Então não tinha esse problema. Nossa, você viu que aquele gatinho subiu no telhado e a senhora ficou desesperada, teve que ir até um bombeiro lá para ajudar ela a tirar? Pois é, rapaz, eu vi, né? Que coisa. Então, todo mundo sabia dessa notícia importantíssima para a ordem do país, né? Hoje não. Hoje a gente fala de coisas importantíssimas que a gente não ficou sabendo.
Hoje, quem fica direto nas redes sociais, de repente você começa a ver muitas vezes a foto de uma determinada pessoa que a pessoa morreu. Você vai lá, clica, tal, morreu. Putz, morreu o Joemir Betting ontem e tinha gente falando, pô, que legal, né? Como ele conseguiu traduzir a economia, papapá. Então isso hoje é muito diferente a forma como a gente recebe e absorve informação. Isso para dizer que nem todos nós vamos ser capazes de ler toda a informação, digerir toda a informação, produzir tudo que essas informações são capazes de produzir, e etc. Então, eu acho que isso leva para a gente um pouco ao que a gente, em algum momento aqui, pensou em trazer como uma reflexão para deixar para vocês, é o seguinte: qual é o papel do governo nisso tudo? E aí, eu não tenho essa resposta, mas pergunto até como uma resposta para a pergunta do Cristiano. O governo deve criar plataformas, né? O Pop trouxe isso, o governo como uma plataforma. O governo deve fazer isso? Ou é a sociedade que precisa se organizar para trazer isso? Né? Então, o governo deve desenvolver códigos de programação? Não sei. A sociedade civil deve? As empresas devem? Eu trabalhei em empresa, eu trabalhei em ONG, eu trabalhei em todos os setores. A gente decidiu criar a Cidade Democrática dentro de uma ONG porque a gente achou que era o melhor. Por que a gente não poderia ter feito isso dentro de uma empresa? A gente achou melhor não fazer. Uma empresa, se eu fosse aqui uma empresa trazendo para vocês um software que eu tinha desenvolvido dentro da minha empresa, eu teria o mesmo diálogo que eu estou tendo com vocês? Eu seria recebido com a mesma abertura que recebendo aqui hoje? Escuta, eu sou da empresa Rodrigo Bandeira Limitada, eu tenho aqui um folder com todos os produtos que a gente oferece, um deles é o Cidade Democrática, um aplicativo ótimo, ele tem um preço, eu vendo licenças, todos os deputados aqui podem usar isso no seu gabinete, eu tenho um pacote que dá um desconto se você tiver mais do que 10 usuários, eu seria recebido da mesma forma? Portanto, as empresas devem desenvolver essas coisas? Eu não sei. Né? Então, eu acho que a gente deve ter papéis, e é importante que a gente consiga ter esses papéis. Na Web Cidadania, como a gente diz, a gente costuma falar do papel do formulador, do papel daquele que comenta, né? Tem aquele que comenta que ajuda a formular, né? que é crítico, mas ele não cria. Ele olha e tem a sua crítica a respeito daquilo. Tem um que apoia e fica dizendo, olha, para mim faz sentido isso, outras coisas não, então eu analiso aqui. Tem outro que comunica e divulga, o cara tem 5.000 amigos no Facebook, se ele põe ali pelo menos uns 20 votos a favor da sua proposta, você vai ter. Né? Existem vários papéis diferentes, então qual seria o papel de cada ator? E aí isso eu trago um pouco então para dialogar com a questão de como depois fazer as coisas acontecerem. Então, daí trazer o primeiro ponto, que é o ponto de Jundiaí, quando a gente teve o Luiz Balas, com 14 anos, falando que queria andar de bicicleta, isso movimentou R$250 mil, gerou algumas leis que foram publicadas no Diário Oficial do município, né, ciclofaixas que foram pintadas. Então, eu já até imagino que, a despeito do resultado da eleição, a prefeitura de Jundiaí deve ter sido até melhor avaliada pelos eleitores de uma forma geral, do que se o Luiz Balas não tivesse existido. Afinal, ele fez com que a cidade ganhasse ciclovias. Isso foi fantástico. E quem fez isso? Foi a prefeitura, né? Foi a Câmara, né? Aliás, foi a própria Assembleia, né? Na pessoa do deputado que propôs essa emenda. Então, que aprovou a emenda. Então, a questão quem, então, está resolvendo isso? Quem é que está implementando isso? E daí, quais são os papéis? Qual é o ciclo completo disso que a gente está propondo? E daí, como a internet, ela na verdade, então, está representando uma coisa que acontece na sociedade, o que nós estamos representando? O que nós estamos representando por esse processo? Então, a reflexão que fica para a gente com relação a fazer é assim, no fundo, quem faz? Se eu estou, então, dizendo aquilo que eu quero que seja feito, depois para fazer, o que é depois fazer? A gente dialoga um pouco com os processos internos, como a gente pode usar também a inteligência coletiva, redes distribuídas, etc.,
para melhorar processos internos da máquina pública, né? Que, no fundo, é ocupada por nós também. A gente cria essa coisa de que eles são o governo e nós somos sociedade, que é uma falsidade. Quem faz parte do governo também é da sociedade, né? Então, é um falso dilema e é aquilo que tem sido muito fácil para a gente, para dizer, gente, coitadinho, né, com um governo desse também, né, como é que as coisas podem funcionar? Eu faço tudo tão direitinho. Não, imposto, claro, né? Não vou pagar todo o imposto, que ninguém é bobo, né? Sinal vermelho eu passo à noite, porque assim, imagina eu ser assaltado, uma loucura, né? Não vou ficar assim parando no sinal vermelho, entendeu? Não tem nada a ver. Entendeu? Corrupção, tal. Né? O guarda outro dia me parou, mas assim, tipo, eu estou a 10 quilômetros acima do limite de velocidade, não justifica, né? Entendeu? Aí, assim, conversei com o guarda, tá, mas isso não tem nada a ver, entendeu? Os políticos é que não são bons, né? A sociedade é ótima, então. Oi. Bia, quer passar uma mensagem? Não, são duas coisas. A primeira, para falar o óbvio, que o professor Marco Aurélio Nogueira não pôde vir, como vocês já repararam. Enfim, o debate está ótimo, mas infelizmente ele não pôde vir por um problema de saúde. E o segundo, se me permite uma parte, o meu lado grilo falante está falando muito alto, Rodrigo. Eu queria saber que redes sociais você frequenta que tem tão boas notícias, tão boa qualidade de notícia, porque eu acho que eu não conheço. Não são as redes. Tem gente que posta coisas boas, entendeu? Mas o grosso, a gente descobre que a pessoa está na fila do dentista, ou que ela foi para a praia, ou que ela foi na balada, entendeu? Olha, sem e o grosso é bobagem. Sem desmerecer ninguém, é importante, às vezes, Lia, a gente... Algumas pessoas que a gente acaba seguindo, porque são nossas amigas e a gente acha que pega mal não seguir, a gente pode ocultar esses posts. Eu faço isso. Mesmo assim, a gente não escapa. Então, mas a questão é essa, de ir limpando a sua timeline para você chegar naquelas pessoas que te trazem coisas bacanas. Outra coisa, as redes sociais, elas também memorizam o seu perfil de atuação. Então, se você comenta muito ou curte muito coisas de pessoas que falam de coisas banais, essas coisas banais tendem a aparecer mais na sua timeline. Então, esse processo de lidar com essa quantidade enorme de informações é um processo novo para todos nós. Quem fala de gerações diferentes diz que quem é da geração X, como eu, né, que nasceu depois dos baby boomers, que somos a geração sem utopia, fomos, então, totalmente atropelados pela geração Y, que nem sabe o que foi todas essas dificuldades de repressão, etc., e que já nasceu com o mundo inteiro para descobrir. Fala, por que ninguém está fazendo nada? Né? Por que o pessoal está levando uma vida tão chata? Né? Vou fazer uma coisa mais legal, como é o pessoal da geração Y. Diz que a próxima é a geração Next, que é uma moçada que vai saber ler grandes quantidades de informação com muito mais facilidade. Nós que somos, né, os migrantes digitais, né, eu sou migrante digital por ser geração X, precisamos nos esforçar um pouco, e vai aí algum esforço para conseguir chegar na melhor receita, viu? Não é fácil, mas... Não é que a internet seja pior, ela apenas amplifica o que está aí. Né? Não é que ela piorou a sociedade, mas assim como o Jornal Nacional não era lá essas coisas, as redes sociais também não são. Era mais isso que eu queria dizer. Só para não dimensionar aqui, um agradecimento ao Comitê do Portal da Assembleia Legislativa, está aqui representada, Tânia, Silvia, outros aqui presentes, e ao Instituto Legislativo Paulista, né, que dá a oportunidade também de termos esse espaço aqui de discussão. O Comitê do Portal já foi mencionado, já mencionei. Mais alguém? Queira. Então, encerramos por hoje. Encerrou o próprio evento, né? E eu tive a oportunidade de estar aqui com um tema novo para mim, e muito interessante, por sinal. Parabéns aos expositores. A gente tem sempre algo a aprender e continuar trabalhando. Tá? Um grande abraço a todos. Parabéns pelo evento. Essa aqui? Eu peço